Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio, você é o nosso convidado a estar conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Na congregação onde estamos, temos também escola bíblica dominical às 8h30 da manhã, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Isso aqui é apenas um aperitivo, um preparo para o professor ou professora ter o melhor compreendimento na sala de aula. Esses videoaulas não descarta a ideia de você estar presencialmente crescendo, aprendendo a palavra do Senhor. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 12, e hoje nós estamos com a nossa última lição. Meu muito obrigado a todos vocês, a minha gratidão a todos vocês que têm ficado conosco, e continue conosco. Nós temos um trimestre aí muito maravilhoso para nós darmos continuidade. Vai falar sobre a carreira, né, que nos está proposta. Mas a lição passada foi a lição de número 12, que falou sobre, né, o papel da pregação no culto. Sabemos, queridos, que a palavra ela precisa ter prioridade em um culto. Veja que em muitos lugares é um louvorzão e uma palavrinha. Como que se mede o nível espiritual de uma igreja? É o tempo em que ela cede para a palavra. Muitos, depois de muito tempo, sobrou um tempo, então vamos ouvir a palavra. Não, a palavra, ela precisa, queridos, ter prioridade. Quando nós vamos para Mateus capítulo 9, 35, veja que o ministério de Jesus foi tricótomo. Ensinava, pregava e curava. Haja vista que dentro da cultura judaica, os judeus eles já conheciam a palavra, a lei, a Torá. Então Jesus, para aquele povo judeu, eles faziam o ensinamento da palavra. Mas nós sabemos que primeiro temos que pregar a palavra, depois ensinar aquelas almas que nós alcançamos. E por que lá Jesus sempre primeiro aparece ensinando? Porque dentro do contexto judaico, Mateus escreveu mais para um povo judeu. Especificamente é um povo judeu. Então todo judeu já tem um conhecimento da Escritura. Então Jesus ele ensinava eles, pregava o evangelho a todos e ensinava as pessoas, às multidões também. Porque quando eu prego, eu vou ganhar uma alma para Cristo. O Espírito Santo vai trabalhar. Pregar é você ganhar um peixe, Ensinar é você tirar as escamas daquele peixe, ensinar como que ele vai sobressair. Para que a pessoa venha criar raiz. Então a pregação, ela tem um propósito muito importante, queridos. No culto, primeiro tem que levar as pessoas a glorificar a Deus. Segundo, edificar os crentes. E terceiro, conquistar pecadores para Cristo Jesus. Esse é o propósito. Veja em Neemias 8 a preocupação da leitura da palavra. Veja que na lei de 7 em 7 anos fazia essa releitura da palavra. Veja que os judeus já são ensinados, né? Já inculcados, intimados a eles aprender a palavra. Já são ensinados desde pequeno, dentro da cultura judaica. Então, queridos, hoje nós temos muitos pregadores para todo tipo na internet, e isso causa uma preocupação. Só que tem muitas pessoas que pregam conteúdo muito bom na internet. Consideramos a internet como algo neutro, como fogo. Depende do lugar ou de quem está usando. O fogo pode ser bom ou ser ruim. Depende, se for uma churrasqueira é bom, se for queimando a casa é ruim, e assim por diante. Então depende de quem está usando, mas infelizmente hoje muitos estão usando as mídias
para profeta do Pix, para ganhar dinheiro, estão pregando para enriquecer. Deus tem muito a nos dar, a nos enriquecer, mas isso não é a prioridade do servo à serva do Senhor, do homem ou da mulher de Deus. Toda pregação tem que ter ensino, todo ensino tem que ter pregação. É preciso ter. Tem muitas pessoas que são bons gritadores, mas não são pregadores. E muitos ainda cobram um absurdo quando não tem que dar ainda a entrada já antes de ele chegar. E com isso, eu tirei uma lei do economista. Os economistas, ele diz assim, quando a oferta é maior do que a procura, o preço diminui. Por exemplo, se a oferta está muito grande, mas a procura está pouca, então o preço, a tendência é cair. Igual aquelas coisas estragadas no mercado, a tendência é cair porque o povo não está procurando. É algo que ninguém está querendo comprar. Só que quando a procura é maior do que a oferta, se a pessoa procura muito, lembra quando a pandemia começou a faltar produtos, as pessoas procuram muito, então eles aumentou o preço. Então quando a procura é maior do que a oferta, então o preço, a tendência é o quê? É aumentar. E nós vimos por que hoje tem pregadores que cobram o 2.000, 3.000 ou 5.000. Por que isso? Porque tem alguém que gosta, porque tem alguém que está procurando. Não paga para ver se eles vêm. Não paga, não chamam para ver. Então é isso que acontece, é isso que nós vemos. As pessoas querem ouvir não o que elas precisam, mas querem ouvir o que elas querem. Muitas vezes não tem uma mensagem de correção, é somente mensagem de bênção, tomada da cá, receba a chave aqui, a chave disso, a chave daquilo. Jeremias 5:31, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes apoiam e o povo gosta. E esses lugares são cheios. Porque mesmo que eu profetize uma profecia falsa, as pessoas gostam de vir, como é uma coceira nos ouvidos. Então a palavra tem essa finalidade. Nós aprendemos que a palavra precisa ter prioridade, como proclamação, como nós entendemos também que a palavra tem um propósito de edificar a igreja, edificar uns aos outros. Ou seja, a igreja é edificada, a igreja que está juntas, unida, porque a igreja é a comunidade de salvos. Precisa ter o corpo presente, a participação presente, queridos. Isso até mesmo está na lei da física. Na lei da física, ele diz que uma temperatura dentro da casa de isopor não transmite energia. Porque é adiabático, não transmite energia. Só que um corpo que ele transmite energia, um corpo quente transmite para o frio, a temperatura de um corpo passa para o outro. Essa chamada da energia. É o calor que passa um para o outro. Ou seja, a igreja junta, a igreja reunida precisa desse calor humano. Quando é um corpo isolado, que não transmite energia, que não transmite calor, é chamado de adiabático. Não transmite calor. E um cristão que é cheio do Espírito Santo, nós vamos aprender agora a próxima missão, cheio do Espírito Santo, ele transmite uma energia, ele transmite uma alegria, ele transmite uma simpatia de estar juntos, reunidos, suportando uns aos outros, levando a carga uns dos outros, ou seja, um corpo presente. E há muitos cristãos são adiabáticos, não transmite energia, não transmite o calor humano, são os desengrejados, que pensam que pode ser crente em casa. Então a mensagem é essa, tem que ser como com a edificar a igreja, formação de valores. A pessoa precisa ter uma mudança, a sua atitude, o seu comportamento, uma cosmovisão, uma visão. Como que eu estou vendo um mundo? Com que óculos que estou vendo? Eu tenho a ver com óculos bíblico. Com óculos da palavra do Senhor. E como resistir diante da cultura sem Deus. Depois encerramos falando que a mensagem deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro de todas as coisas. Que Deus ele usa quem quer, ou mais acadêmico, ou mais simples. Infelizmente hoje, muitos só querem ouvir os grandes acadêmicos,
Muitos irmãos humildes ou simples, ninguém quer ouvir. Mas Deus, ele usa quem quer dentro da capacidade de cada um. E hoje tem muitos pregadores que são ídolos. Só ele que prega, só ele faz tudo. Isso se chama idolatria. Não podemos ter isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. E a pregação, queridos, é isso. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado a qualquer momento. Mesmo se você não tiver oportunidade, alguém vai abrir a porta para você pregar a palavra. Deus vai criar uma situação para que você venha pregar a palavra. Tem que ser cristocêntrico, tem que ser bíblico também. Precisa pregar somente a palavra, falar a palavra, viver a palavra. Não é o que eu quero, ou o que eu penso, ou o que a Bíblia pensa sobre mim. Estevão morreu quando começou a falar a verdade. As pessoas circuncisas, duras de coração. Enquanto ele falou de Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam felizes. Mas quando partiu para confrontar eles, Estevão, o primeiro mártir, que ele morreu apedrejado porque falou a verdade, mas ele morreu falando a verdade. Então temos que falar a verdade. Jesus falou a verdade com aquele encontro com a mulher samaritana. Veja que Natan, quando foi a Davi, contou uma parábola, uma história, mas confrontou ele com a palavra. Precisamos, queridos, precisamos. Então, a nossa lição 13 vai nos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Queridos, o poder de Deus na missão da igreja. Em tudo, queridos, nós precisamos ver o poder de Deus. Se alguém é salvo, é pelo poder de Deus. Se alguém é curado, é pelo poder de Deus. Se alguém é transformado, é pelo poder de Deus. Jesus, o seu nascimento foi pelo poder de Deus. O seu ministério foi pelo poder de Deus. Vamos falar aqui. Se houve ressurreição, é pelo poder de Deus. Se a igreja vai ser arrebatada, é pelo poder de Deus, não é pela lógica natural. Então, o poder de Deus nós precisamos em todo o tempo, a todos os momentos, queridos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso textuário da nossa lição 13, que é a última lição, eu gostei muito, porque diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, virtude, quer dizer, o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja só, queridos, que aqui é uma promessa do Senhor Jesus: recebereis poder que há de vir sobre vós, ser-me testemunhas. Ou seja, tem pessoas que dizem: me dá poder para quê? Não é para ficar pulando, fazendo aviãozinho na igreja, sapateando. Poder de Deus é para nós sermos testemunha. Infelizmente, ouvimos esses dias uma interpretação equivocada, diz que o poder só é dentro da igreja. Isso é errado, queridos. O poder de Deus eu recebo para que onde eu for eu seja uma testemunha, que em grego é martir também, alguém que morre, está disposto a até mesmo morrer pela causa do reino de Cristo. Aqui no Brasil, não. A pessoa rouba, faz o que faz e ainda é presidente da República. Mas em alguns países, a testemunha é muito importante perante um tribunal. As testemunhas, o que elas falarem, elas têm a dizer falar a verdade. O que elas falarem pode salvar ou condenar a vida de alguém. As testemunhas. Por isso que elas devem falar a verdade. E nós, como testemunha de Deus, temos que falar a verdade, temos que ser testemunha. Agora, o que eu digo? O meu testemunho tem levado muitos a ser salvo ou levado muitos a ser condenado? É para nós pensarmos, é para nós refletirmos. Então, Deus nos dá poder para nos dar testemunha. Está fazendo alguém viver ou alguém morrer ser condenado?
Christian, né, um pesquisador, pesquisou 5 continentes, 1.000 igrejas e mais de 1.000 igrejas. E ele percebeu como que é o crescimento da igreja. Parece que é de se assustar, mas as pesquisas dele, 76%, eles querem saber o que leva, o que atrai as pessoas à igreja. 76% diz que foram à igreja, tiveram encontro com Deus por causa do testemunho pessoal de alguém. É para se assustar, né? Talvez você diz, mas não é pela palavra, não, é por causa do testemunho, o comportamento de alguém. Então a pregação às vezes é sem palavra, porque as pessoas lerem a Bíblia em nós. Eu tenho dado testemunho. Você tem dado testemunho lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no meio dos teus? Ou você é aquele que mente, ou você é aquele que fala demais, ou quer passar a perna nas pessoas? Cuidado, porque o nosso testemunho pode salvar ou condenar a vida de alguém. Nós somos pentecostais clássicos, querido, aquele que estuda, examina, mas também temos que ter a ortodoxia, a prática correta, a ortopraxia. A ortodoxia, a doutrina correta, a ortopraxia, a prática correta da doutrina. Não basta ter a doutrina, tem que ter a prática da doutrina. Então isso, queridos, é muito importante. Nós somos testemunha. Pregar é dar testemunho de Cristo. Temos que pregar também com o nosso testemunho. Aleluias. Então a pregação tem um papel muito importante. Porque não existe avivamento sem palavra. Abacuque 3 melhora e diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então a palavra ela é muito importante. Não é questão do tempo da palavra, 50 minutos, que é importante ter um bom tempo, 1 hora, 50 minutos. Mas se for 5 minutos, fale a palavra, queridos. Não fica lá 20 minutos. Depois de 20 minutos, agora eu vou começar a pregar. Isso é besterol. Desde quando você abriu a Bíblia, leu, explicou, você já está começando a pregar a palavra. Não existe avivamento sem palavra. Nós vemos, queridos, que o nosso tópico 1 vai falar da doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas. Veja que no Evangelho de Lucas, né, nós vemos que é falado sobre esse Espírito Santo. Lá em Lucas mesmo, 24, 49, Jesus ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Eles deveriam ficar ali em Jerusalém. Ficar entre 7 a 10 dias, como dizem alguns estudiosos, porque Jesus morreu na Páscoa, né? Da Páscoa ao Pentecoste é 50 dias. Veja que Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, 3 dias na sepultura. Então eles entendem por causa dessas contagens. Até que do alto sejais revestido de poder. O que é o revestir? É você já estar vestido. O batismo com o Espírito Santo ele é distinto da salvação. Quando você aceita Cristo, você aceita o Salvador, você já tem o Espírito Santo, porque esse Espírito ele te coloca no corpo de Cristo. Mas precisamos desse revestimento de poder. Veja que no livro de Atos fala muito sobre isso. Esse Espírito Santo revela no mistério na vida de Jesus e da primeira igreja. Houve-se uma necessidade desse Espírito Santo. Sem esse Espírito Santo, os cristãos não estariam qualificados para sermos testemunha. Veja que eles recebem o poder para ser testemunha, ou seja, tem um propósito, tem uma finalidade. E eu ser testemunha, mais uma vez, não é para ficar pulando, fazendo aviãozinho, com os meninices, não. Não adianta pular na igreja e não pagar as suas contas lá fora, as suas dívidas lá fora, não tratar bem as pessoas, a sociedade, respeitar as pessoas no trânsito da sociedade. Ali vai mostrar se você é cheio do Espírito Santo ou cheio de demônios. Ponto 1, né? No livro de Lucas nós vemos isso. Ponto 2, o enchimento do Espírito Santo
como experiência necessária, ou seja, é uma necessidade, queridos. Não é apenas por opção, não é uma opção receber o poder de Deus, é para uma necessidade. É uma necessidade, necessitamos desse poder. Jesus, queridos, para exercer o seu ministério, vamos começar falando sobre Jesus, que ele é o maior exemplo. O maior exemplo está em Cristo Jesus. O maior exemplo está em Cristo. Ah, mas Jesus não falou língua. Isso aqui é para nós. Ele falou isso para a igreja, para a era lá de Atos, Apóstolos capítulo 2. Jesus, quando foi batizado, lá no seu batismo, é bom você entender, é bom nós entendermos que 3 coisas aconteceu, mas só Lucas ora sobre uma ação de Jesus. Eu vou ler, porque tem que ler a Bíblia para você entender. Lucas capítulo 3, versículo 21, olha só. E aconteceu no batismo de Jesus, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha o que Jesus fez, orando ele. Só Lucas fala, Mateus não fala, Marcos não fala, só Lucas que fala que ele orou. E veja que Lucas fala que eles receberam o batismo do Espírito Santo também porque estavam orando. Atos 2, vamos comentar um pouco daqui a pouco. Eles estavam orando, perseverando. Quando Jesus fez a promessa, mais de 500 irmãos. 380 aproximadamente fugiu, porque lá só 120. Cerca de 120. Quase 120 receberam o batismo do Espírito Santo. Veja só, queridos. Primeira coisa que Jesus fez, que Lucas fala, e orando ele. Então, quando oramos, o mesmo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a igreja de hoje. Depois que Jesus orou, porque não existe o batismo com o Espírito Santo, ou batismo, sem a igreja estar orando, querido. Aqui foi o batismo em água de Jesus. Mas você vai ver em Lucas 4 que Jesus é capacitado, o Espírito está sobre ele. Mas aqui a menção de o Espírito descer em forma corpórea de pomba. A pomba é uma ave que não tem fel. Fel fala de fel de amargura que não pode ter no coração. E a pomba pousou unicamente, não nas outras pessoas, mas pousou unicamente em Cristo Jesus. Toda raiz de amargura, ira, tem que ser tirada de quem tem esse Espírito Santo. Orando ele, 3 coisas aconteceu. Primeiro, Lucas 3, 21. E orando ele, primeiro, o céu se abriu. Segundo, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Não é que era uma pomba, como pomba. Terceiro, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho, amado, em ti me comprazo. Veja que quando Jesus ele ora, o céu se abre, o Espírito desce e ouve-se uma voz, quer dizer, uma mensagem. Deus, o próprio Deus, dando testemunho de Jesus. Tu és o meu filho. Mas Satanás, em Lucas 4, quis colocar dúvida, se tu és. Colocar dúvida, mas Deus já tinha falado primeiro que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que Deus fala tem mais valia do que o que Satanás fala. Deus falou, tu és meu filho. Satanás falou, se tu és filho. Ou seja, ele coloca dúvida na minha e na sua fé, na minha e na sua crença. Então, quando a igreja ora, 3 coisas tem que acontecer. O céu tem que abrir, o Espírito tem que descer, batizar os irmãos, a igreja do Senhor, todos. E tem que ter a mensagem que vem do céu, que vem de Deus. Tu és meu filho, caráter, testemunho, em ti me comprazo. Então veja, o maior exemplo está em Cristo. Ponto 3, o conhecimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Veja que o livro de Atos, e também escrito por Lucas, retrata que a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo, ou seja, é algo que era visto e ouvido, ou seja, é algo que eles presenciavam. E o que me chama a atenção, queridos, que quando ali em Atos 2 eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram, o sinal inicial é falar em línguas estranhas. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Não era algo do seu intelecto, era algo dado pelo Espírito Santo, colocado
pelo Espírito Santo. Não era que eles refletiam e pensavam e já. Não! É algo que o Espírito Santo tomava eles e começava a usar eles para falar em línguas estranhas, desconhecidas. É a glossolalia. E essa experiência, queridos, você vai em Atos capítulo 2, versículo 4. Só que lá, na casa do gentio, em 10, 44, 46, também fala que eles começaram a falar em línguas e ainda acrescenta, e também profetizavam. Lá em Éfeso também, diz que eles foram batizados cristãos lá em Éfeso, uma cidade que um grande avivamento aconteceu com esse fenômeno, né? Demétrio ali, os Ouris ali, a deusa Diana. Toda a cidade foi impactada, close que um espanto. Veja que lá em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, queridos. Sim. Lá em Éfeso, que eles receberam o Espírito Santo e já também o dom de profecia, tá bom? Não foi na casa de Cornélio. Olha assim, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falava em línguas e profetizava. Ou seja, veja que lá receberam o batismo do Espírito Santo e já o dom de profecia também. O sinal inicial sempre é o falar em línguas estranhas, mas é o inicial, não é para parar por aí. Eu preciso buscar os outros dons, que não é só os 9 de 1 Coríntios. Veja que isso trouxe o quê? Isso trouxe um grande avivamento. O nascedouro da igreja foi ali. Ela foi gerada em Cesareia, mas nasceu no Pentecoste, quando Jesus revelou-se a Pedro. Eu gostei muito do livro do pastor presbítero Júnior, né, da nossa igreja, que ele lançou um livro, Quando o Espírito Vem, e ele fala da 7 marcas do avivamento, mas eu quero falar com vocês sobre a 5ª marca do avivamento que ele traz em seu livro, que é algo muito glorioso. E a 5ª marca que ele fala é que o avivamento abala as estruturas da sociedade. Pegando Atos 2, versos 7 e 12, que diz que todos pasmavam e todos se maravilhavam. Veja só, o que ele diz nessa 5ª marca de um avivamento, que abala a estrutura de uma sociedade. Veja que as pessoas foram impactadas, por mais que foi interno, mas foram impactadas. As palavras pasmava e maravilhava vem do grego existando, né? Que tem o sentido de ficar fora de si, sair da posição, estar fora da mente. Isso porque o efeito causado pela visão de homens recebendo a visitação do Espírito Santo abala as escrituras da compreensão meramente humana. O avivamento produz efeitos externos e visíveis, ainda que a operação seja interna, a partir do toque do Espírito Santo em cada um individualmente. Seus efeitos podem ser percebidos, as pessoas vão perceber, queridos, pelo mundo externo. Avivamento, olha só, avivamento que não gera espanto, mudança, impacto, não é avivamento. Não existe avivamento sem salvação de alma, sem mudança de comportamento, sem mudança de caráter, de atitude. Isso é movimentos ou pseudo-avivamentos. Não existe um avivamento silencioso. Ele diz aqui, todo avivamento causará um efeito cascata que vai mudar e impactar o local de tal forma que todos notarão algo diferente acontecendo. E eu espero por esse avivamento. Nós esperamos, a igreja espera por esse avivamento. Então a doutrina pentecostal clássica quer dizer, nós somos pentecostais e estudamos a palavra, falamos em línguas, mas estudamos, aprendendo, sempre aprendendo, queridos, sobre a palavra do Senhor. E o tópico 2, né, vai falar o Espírito Santo capacitando as testemunhas. O Espírito Santo capacita tanto as lideranças como pessoas comuns também eram capacitadas. Então o Espírito vem para isso, ele vem para capacitar. Ponto 2, pessoas simples e capacitadas pelo Espírito Santo. Veja o exemplo da Ananias e outras pessoas, entre elas e elas. Ponto 3, ele capacita também a igreja. A igreja precisa dessa capacitação. Os discípulos pregaram, como Apolo pregou, gerou somente 12 seguidores ali.
12 discípulos. Olha o apóstolo Paulo, o grande avivamento que aconteceu. Tópico 3 fala o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Veja lá em Atos 13, o envio missionário. É o Espírito Santo que envia as pessoas. Veja que eles orando, servindo ao Senhor, jejuando e orando. O Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. É o Espírito Santo que envia. Veja que o foco evangelista é o que o Espírito Santo é a fonte geradora de missão. É ele que vocaciona as pessoas. Tópico 3.2, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Veja que eles tiveram estratégia. Veja que tentaram ir para a Ásia, Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Ou seja, sempre quando ia para algum lugar que não era para ir, o Espírito Santo impedia. Então, quem dá as diretrizes ou a força motriz é o Espírito Santo. É ele quem chama, é ele que envia, é ele quem guia, é ele quem direciona, queridos. Então, nós aprendemos aqui sobre o que? A lição 13, essa última lição. O poder de Deus na missão da igreja. Poder vem do grego dínamos. Não sou muito fã de usar essa palavra dinamite para a nossa linguagem. No nosso dia, sim. Mas nos dias deles ali é o que o Espírito Santo não vinha como uma força, sabe? É como uma força, uma mola propulsora, empurrando eles, levando eles, tirando eles das suas casinhas, dos seus lugares. O Espírito Santo não é força, como diz Testemunho de Jeová, mas ele dá força. Então eu entendo essa palavra dínamos como uma força propulsora, como uma capacitação. Uma capacitação. Uma capacitação que vem do Espírito Santo. Para nós falarmos de Cristo, falarmos das boas novas da salvação, a boa notícia do Evangelho. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço.